Fartano, você já percebeu que existem vários assuntos, tópicos relativos aí aos conceitos da internet que ficam aí meio vagos, assuntos que você olha assim, pô, entendi o que a ferramenta faz, como é que ela funciona, mas o que é isso aqui que ela está relacionando? Por que ela trabalha lá com esse cache? Ela paga cache? Ela libera cache? O que significa esses assuntos? Então aqui temos alguns conceitos fundamentais para que você entenda aí a ideia básica de navegar em páginas da internet, entre outros recursos, tecnologias que nós utilizamos hoje em dia para poder aí fazer uso mais aprofundado, uso mais efetivo, mais prático dos recursos que são oferecidos para nós. Claro que nós, como regra fundamental dentro dos conceitos de informática, como usuários, usamos no máximo 5% dos recursos oferecidos. Exatamente. Às vezes você vai lá, pega um programa básico, pega lá o Word, por exemplo. Você como usuário, assim como eu, não conseguimos usar 5% diariamente da ferramenta. Não temos a ideia de uso dela mesmo, é porque ela tem muito recurso. E às vezes não precisamos de tudo aquilo para satisfazer aí as nossas necessidades. Como também o pior de tudo é que a gente não conhece algumas das ferramentas e acaba sofrendo por não conhecê-las e fazer um trabalho mais delongado sobre isso. Então esta é a ideia, você conhecer mais aprofundadamente as ferramentas. As pessoas que têm maior aí nível de usabilidade, que conhecem e utilizam mais a ferramenta, trabalham com média de 15% dela. Então são pouquíssimas as pessoas que trabalham com mais do que 15% da ferramenta, dos seus recursos e usabilidades. Então não se desespere, porque eu nunca vi isso, nunca utilizei. É tranquilo, está entre o comum, que é os caras que vão começar a estudar e vão aprender para como trabalhar com a ferramenta na prova, porque é isso que você precisa. E claro que a informática, o bacana dela é que ela vai te auxiliar no dia a dia. E aqui tem vários conceitinhos importantes para a sua segurança e também dentro das questões de prova, obviamente. Começando aí falando desses conceitos de navegação. O que é um conceito de navegação? São ferramentas e recursos que você utiliza quando está acessando uma página da internet. Por exemplo, neste exato momento, então você está usando aí uma ferramenta relacionada à conceituação básica de acessar uma página. Mas quando você acessa uma página da internet, e aqui começa dentro daquelas preocupações de deixar rastros e esconder aí dos outros o que você está fazendo, é aquela característica do histórico. O que é o histórico? O histórico é o armazenamento que os navegadores realizam por padrão de qual site você acessou em determinado momento. Então ele registra uma ideia de acessos. Então ele faz um log, um registro de acessos efetivo, dizendo qual site que você acessou e quando esse site foi acessado. Então, se você acessar mais de uma vez, vai aparecer que você acessou mais de uma vez. Acessou 2 vezes, 3, então ele vai estar listando para você essa informação. Então, este é o histórico, que pode ser visualizado, diga-se de passagem, na maioria dos navegadores aí, por meio da combinação de teclas atalho Ctrl mais H. Então, Ctrl H você tem acesso à visualização do histórico do seu navegador. Então, muitas pessoas fazem uso das janelas privativas dos navegadores hoje para que simplesmente seja apagada essa informação, mas porque tem medo do que os outros vejam o que você anda fazendo, o que você anda procurando na internet. Mulherada gosta muito de ficar procurando o histórico do maridão, mas o inverso também ocorre, um desconfiando do outro, e aí tem o caminho para você encontrá-lo. Você pode apagar manualmente cada um dos sites, e a sugestão é que se você quer esconder alguma coisa, não apague todo o histórico, apague somente daquele site que você não quer que seja visualizado, a estrutura mais disfarçada para que você use o recurso. Só que também deve se lembrar que aqui nós estamos falando do histórico da ferramenta, do navegador. Mas se você for utilizar a ferramenta de busca, por exemplo, o Google, o que você pesquisa no Google também é registrado em um histórico. Só que este histórico, ele não é um histórico do navegador, e sim um histórico da ferramenta, do motor de busca. Logo você vai ter que acessar ele pelo motor de busca, pelo site do Google mesmo, para que você possa visualizar aquele histórico. São 2 históricos diferentes, portanto, mas com objetivos similares, assim dizer. E também deve-se entender que o histórico é uma estrutura diferente do recurso conhecido como lista de sites acessados. Então são 2 coisas diferentes, apesar de parecidas. Por exemplo, o que é a lista de sites acessados? Quando você acessa aí o seu navegador, logo à parte superior tem lá a barra de endereços. Na barra de endereços, aquela que você utiliza para digitar o endereço de uma página. Aqui
quando você começa a digitar o endereço de uma página, por exemplo, você começa a digitar lá alfa, já não aparece automaticamente sugerindo para você quais sites tem aquela nomenclatura? Alfa Concursos Públicos, Alfa Concursos, Equipe Alfa, não aparece todas essas sugestões? Caso você já tenha acessado. Então, se você nunca acessou um site, ele não vai aparecer aqui como uma sugestão. Você tem que ter acessado ele pelo menos alguma vez na vida. Aí, beleza, vai aparecer ali. Então, simplesmente, na lista de sites acessados, ilustra o que você já acessou. Não interessa quando, só o fato de ter acessado vai estar ilustrado ali. Agora, se você não acessar nenhum site e clicar na alça que é apresentada aí para a lista, você vai perceber que serão listrados ali para você os que você mais acessou e mais recentemente. Então, ele hierarquiza dessa forma. Os mais frequentemente e recentemente acessados estão no topo da lista e aqueles que você acessa com menor frequência vão estar abaixo dessa hierarquia. Então, a base do que você já acessou. Não diz quando, mas que diz que você acessou. Então, dá para perceber se a pessoa acessa muito a determinado site por meio dessa lista. Então, uma informação que pode ser extraída com base na observação do recurso. Ao lado aí tem, só para lembrar, o botãozinho da flechinha, o botãozinho de avançar, o botãozinho de ir àquele local de pesquisa, a ferramenta que vai ir àquele endereço efetivamente. Então, você tem aí o recurso da lista de sites acessados. Cuidado! Diferente de histórico. Então você tem aí duas coisas diferenciadas. Outra informação que você utiliza durante as navegações é o recurso de dados do formulário. Esse recurso, você já teve acesso a ele, já percebeu que ele ocorre quando você fez a inscrição para o concurso. Afinal de contas, para fazer o concurso tem que se inscrever. Você já percebeu que quando você vai lá digitar algum dado solicitado na ficha de preenchimento, como por exemplo CPF, e-mail, telefone, o nome propriamente dito, já não aparece a sugestão para você, olha, CPF lá, começa a digitar ele e já aparece embaixo a sugestão. Olha, você não queria digitar isso daqui? Sim, então esta lista que se ilustra ali para você, ela basicamente é a lista de dados de formulários memorizados. Acontece que quando você percebe que acessa uma página de formulário, há alguns nomes padronizados e o navegador ele identifica isso. Só que, bem, ele não vai identificar o nome que está aqui ao lado, e sim o nome que está lá escrito no código, o nome do campo no qual foi solicitado. Por isso, às vezes, você vai pegar algum site que está solicitando o mesmo dado, só que ele não tem a lista do autocompletar, não tem a lista sugestão do dado do formulário, porque simplesmente o site colocou uma nomenclatura diferente. Como a maioria acaba, querendo ou não, colocando nomes similares, o navegador ele identifica e acaba sugerindo para você, então, esses devidos dados. Mas perceba que alguns dados não são muito interessantes de que fiquem armazenados. Por quê? Imagine que você vai utilizar um computador que seja público, ou seja, um computador que várias pessoas têm acesso a ele. Então você vai lá numa lan house, você vai em algum outro local que várias pessoas vão poder acessar depois de você aquele mesmo computador. É interessante que o navegador armazene, por exemplo, seu número de CPF? Não. Seu endereço de e-mail, seu telefone, são dados aí que são um tanto quanto sigilosos para você. Então não é interessante que a pessoa tenha acesso. E ela não vai ter muita dificuldade para poder acessar esses dados. Basta ela olhar ali meio que ficar cuidando qual site você está acessando, ela está lá tomando um café enquanto você está lá acessando, navegando, ela vê que você acessou determinada página, ou mesmo nem precisa ver, porque depois que você sai do computador, ela volta lá e olha o seu histórico e vê qual foi a página, acessa e vê que tem um formulário, clica dentro do campo e aperta a setinha para baixo do teclado e vai ser ilustrado quais foram os dados digitados naquele campo, relativos àquele campo. No caso, as suas informações estarão ali presentes. Então este é o perigo. Em computadores de uso compartilhado, não é interessante manter estes dados. Tanto que nos navegadores, você tem a opção para limpar os dados de navegação. Além de ter a janela de navegação privativa, ao terminar a navegação, caso você tenha esquecido de usar esta janela, existe uma opção, limpar dados de navegação, que dentre as outras opções que ele apaga, os dados do formulário. Eles são úteis, importantes, mas é interessante que você use apenas em computadores de uso pessoal, onde somente você vai ter acesso para evitar aí justamente a divulgação de dados para outras pessoas. Então cuidado aí no uso dos dados de formulários. Claro que alguns dados não são armazenados por padrão nos formulários. Por exemplo,
dados do número de cartão de crédito, senhas, eles não ficam armazenados dentro dos campos do formulário. Existe uma propriedade ali já inclusa para evitar que isso ocorra. Mesmo que você esqueça, às vezes, de colocar que você não quer, ele vai lá e automaticamente não permite armazenar esse tipo de dado. Mas claro que é importante sempre dar uma olhadinha, porque alguns sites acabam meio que sendo safos e mantendo essas informações ali e que não é de interesse seu, acredito eu, para que sejam divulgadas. Outro conceito extremamente importante e comum dentro dos conceitos de navegação dentro da internet, páginas de internet e navegadores. Conceito de cookies. Cuidado! O que são os cookies? Cookies nada mais são do que pequenas informações, ou seja, em destaque são pequenos dados. Segundo, são informações que alguns sites armazenam no seu computador. Então, não é uma informação que vai estar armazenada no servidor. Percebeu onde que está a jogada da questão? Eles vão dizer, olha, informações que os sites armazenam em seus servidores ou informações armazenadas no servidor. Não, está errado. São informações armazenadas no computador do usuário. Porque são informações pertinentes ao usuário, propriamente dito. Então, são pequenas por quê? Primeiro, pequena informação é uma informação naturalmente do tipo texto. Dificilmente você vai ver uma informação do tipo imagem aqui dentro. Então, nos cookies, não armazena imagem, não armazena vídeo, não armazena arquivo de áudio. O que armazena são textos. Em via de regra, o que é armazenado ali são códigos. Pequenas informações, portanto, códigos de texto, dados para identificação. Basicamente é isso que está sendo armazenado. Então, pequena informação, não informação grande. E qualquer site pode armazenar? Qualquer site pode armazenar, a menos, claro, que você diga que ele não possa. Porque você pode determinar quais sites têm tal possibilidade e quais não podem fazer este uso. Então você limita a apenas alguns sites. Claro que na maioria deles é interessante que esteja disponível. Por quê? Já é um princípio e regra. O navegador mesmo e o próprio site que armazena os cookies, ele vai armazenar essas informações de modo que outro site não consiga ver essas informações. Porque ele quer manter e prezar aí pelo sigilo dessas informações. Ele não quer que algum outro site visualize aquela informação. Uma vez que essas informações podem consistir de senhas de acesso, claro que não é a tua senha escrita explicitamente ali dentro. A sua senha ela vai estar prezando pelo sigilo novamente. Então a sua senha vai ser armazenada de modo criptografado. Mas quem vai dizer como ela vai ser criptografada, como ela vai ser armazenada, é o site. Mas vai estar armazenado no seu computador e não dentro do site. Por que que isso é fundamental? Porque quando nós estamos navegando em páginas da internet, se não houvesse a estrutura dos cookies no nosso computador, a cada clique que dessemos para navegar, interagir com a página, seria necessário ficar digitando usuário e senha de novo, porque o site teria que ficar confirmando. Peraí, é você mesmo que está tentando acessar? É você? É você? Ele vai ficar toda hora que você interagir com ele perguntando isso. E os cookies resolvem este problema. Então eles tornam dinâmica a navegação. Por quê? Ao você acessar uma vez, você digitou seu usuário e senha. O site armazenou a sua senha criptografada no navegador. Assim, enquanto você está navegando, de tempos em tempos, o próprio site vai no seu navegador e confirma. Ah, beleza, é o cara mesmo que está aqui, não é nenhuma outra pessoa tentando se passar por ele. E assim ele mantém a autenticação para que você possa fazer uso. Tanto que, por isso, você já deve ter tentado, em um mesmo navegador, entrar com duas contas diferentes de um mesmo serviço. Ou seja, você vai lá, abre, às vezes até em duas janelas, mas você abre, a princípio, a janela de um navegador em duas abas diferentes e tenta abrir lá uma conta do Gmail, entrou, logou, e aí tenta entrar com uma outra conta do Gmail no mesmo navegador. Não vai conseguir a primeiro momento. Por quê? Porque você está tentando usar a estrutura de uma senha, que é diferente naturalmente, porque são dois usuários diferentes que você está conectando, mas é para o mesmo site. Só que você, por padrão, só tem um espaço de armazenamento de cookies no seu navegador. Porque a esta estrutura nós temos a ideia de sessão de uso, porque o navegador, a princípio, ele foi feito com este objetivo. No Internet Explorer, lá no menu arquivo do Internet Explorer, ou na opção página da barra de comandos, você pode iniciar uma nova sessão. Aí, beleza, você consegue fazer essa estrutura. Só que quando você abre uma nova sessão do Internet Explorer, ele cria uma nova janela. Ele abre uma nova janela
para que possa trabalhar com esse recurso. No Firefox, o recurso ainda é meio capenga, tá meio que ainda em construção. Já no caso do Google Chrome, esta ideia de sessão, ela traz aí com o princípio de perfil. Então você cria um perfil de usuário, uma conta de usuário dentro da conta do Google mesmo, do Google Chrome, e ali você atribui a cada um desses perfis as contas que você quer utilizar, ou seja, quais são os diferentes cookies que você vai precisar para que o site permita isso. Às vezes você vai tentar lá acessar 2 contas do Facebook no mesmo navegador. Não dá. Por isso que muitas pessoas acabam utilizando 2 ou 3 navegadores, por conta dessa limitação. Apesar de que o próprio Google Chrome e o Firefox, o Internet Explorer principalmente, tem um recurso que viabiliza você fazer tal ação, mas baseado nas sessões de uso. Então, cuidado com relação a esta usabilidade. Você tem um cookie para cada site por base no seu navegador. Então ele armazena a informação para que possa ser autenticado, para que possa saber o que você está fazendo. Por exemplo, quais são as suas preferências, quais são os tipos de recursos que você prefere, como configuração do site. Alguns sites permitem você ir lá e dizer, eu quero essa cor, quero isso, quero aquilo. Então ele vai lá e mantém essa sua preferência nos cookies. Como também aí características de identificação sobre você, quais são os seus dados, perfil do usuário propriamente dito. Outro recurso que é auxiliado aí pelos cookies são os carrinhos de compra. Quando você vai lá em algum site sem logar e escolhe alguns itens, e aí você vai realizar a compra, gostei, acho que vou comprar realmente esses itens. E aí você vai dar o procedimento da compra, mas você tem que criar um usuário e senha, porque você não tem às vezes no site, ou logar com o seu usuário e senha. Como que o site sabe quais são os itens que você escolheu até aquele presente momento? Ele armazenou os itens, o código daqueles itens, dentro do seu navegador. E assim, quando você foi lá para fechar o carrinho de compras, ele foi e leu no seu navegador quais eram os produtos que você havia escolhido. E assim ele consegue, então, permitir essa maior interação. Por quê? Aqui é o princípio baseado na ideia de dividir para conquistar. Ao invés de um site ter que armazenar a informação de todos os usuários que estão navegando nele. Imagine a situação, eu tenho uma página e tenho milhares, milhões de usuários conectados a esta página. Imagine se eu tivesse que armazenar dentro da página a informação de cada um deles. Eu teria que ter uma estrutura muito maior. Agora, se eu pegar e responsabilizar cada um por armazenar um pouquinho da sua informação, bom, assim eu não preciso ter uma estrutura central muito grande, porque a informação ela está distribuída em cada uma das pontas. Então essa é a ideia de favorecer os cookies, tornam mais leve também o próprio servidor que está ofertando aí o serviço que você quer utilizar. Então, além dos cookies, outro recurso funcional que nós precisamos utilizar durante uma navegação é a característica da cache, ou quiche, ou cachê, você pronuncia do jeito que você achar mais conveniente para memorizar. Por quê? O que é a cache? A cache ela é um conceito que aparece em várias partes da informática. Na verdade, o conceito é reutilizado, mas de formas sutis e diferentes. Em via de regra, a cache nada mais é do que um espaço de armazenamento temporário. Então, ela define-se por isso. É um espaço onde eu vou armazenar informações temporariamente. Que tipo de informações vão ser armazenadas na cache? Aquelas mais recentemente e frequentemente acessadas. Porque o objetivo da cache é minimizar o tempo de acesso à informação. Manter a informação que você precisa com maior frequência mais próxima a você, sem que você tenha que ir a outro setor. Imagine que a cache seria como imaginando a situação de uma empresa grande, de grande porte, em que tem vários setores. E há determinado documento que ele deve ficar lá no arquivo. Muito bem, porque ele está lá dentro da sua propriedade. Toda vez que você tem que pegar aquele documento, você tem que ficar indo até o arquivo, pegar o documento, olhar, aí volta, aí você volta para a tua mesa, putz, mas você tem que olhar de novo aquele documento. Volta lá e pega. Não é interessante você ter um documento próximo a você? Então, há uma possibilidade que você tire uma cópia daquele documento, deixe o original na sua linha de processo natural e fique com a cópia dele ali. E assim você tem acesso mais prático, porque às vezes a outra pessoa também queira utilizar aquele documento e você então apenas com a cópia está diretamente com o documento próximo a você. Esta é a ideia da cache, é você ter esta cópia
que vai estar ali com você. Como é apenas uma cópia, ela não tem a fundamentação básica do arquivo original, então você pode descartar esta cópia, mas o arquivo original você não tem. Esta é a ideia da cache, trabalhar sobre estes aspectos temporários, guardar este tipo de informação. Ela aparece então em que cenários? A cache ela pode aparecer em navegadores, que é o nosso caso aqui de estudo. Ela também aparece no processador, nos modelos de processadores existe aí a cache. Ela aparece no HD e na rede. Na rede ela é chamada de servidor de proxy. Então esta é a conceituação da cache, os momentos em que ela aparece e a sua definição. Então, nos navegadores, o que ela é? Como ela se define? Nos navegadores, a cache nada mais é do que uma pasta. E nesta pasta vão ser armazenadas informações. Nesta pasta vão ser armazenadas informações do tipo imagens, do tipo vídeo. Então ele armazena aí tudo o que você visualiza quando você está acessando uma página da internet. Áudio, texto. Então todo esse conteúdo que você quando visualiza, por exemplo, esta página, está visualizando essas informações. Só um simples detalhe. Você está visualizando este vídeo, esta aula, e você está visualizando logo um vídeo. Mas você percebeu que toda vez que você clica em alguma parte do vídeo já assistida, ele começa a carregar de novo? Porque este tipo de vídeo que você está assistindo, ele não vai para a cache. Porque este é o objetivo dele. Porque assim dificulta a cópia. Então você não vai ficar ter muita facilidade para copiar. Já no caso do YouTube, quando você assiste um vídeo do YouTube, você clica para carregar o vídeo. Você não espera aquela barrinha mais escura carregar o videozinho por trás? Ou você vai clicar e já está exibindo 100%? O vídeo na sua velocidade normal em altíssima qualidade? Não. Se você colocar em qualidade muito boa, a menos que você tenha uma internet muito boa, vai travar um pouco o vídeo. Então o ideal é que você espera um pouquinho, ele dá aquela carregada e aí você dá play para visualizar o vídeo efetivamente. Mas o que significa aquela barra mais escura, aquela indicação de que ele está carregando o vídeo? O carregar do vídeo do YouTube é a ideia de mostrar o quanto do vídeo foi copiado para dentro dessa pasta, para dentro da cache do seu navegador. Assim, quando você for basicamente acessar o vídeo, esse vídeo não está somente na internet. Você criou uma cópia dele no seu computador, por isso você consegue visualizá-lo rapidamente, sem travar. Tanto que por isso você consegue desconectar da internet e visualizar o vídeo normalmente. E aí você ainda utiliza ferramentas para baixar vídeos do YouTube, sendo que o vídeo já está no seu computador naquele instante. Porque você assistiu ele, então ele está no seu computador. Essa é a ideia da cache. É para favorecer este tipo de situação, fornecer esse tipo de funcionalidade, esta praticidade que você tem. Então, nos navegadores, ela trabalha com este objetivo. Claro, no processador ela é conhecida como uma memória, no HD também um formato de uma memória e na rede, aí logo citado, um servidor de proxy. Então você tem esta concepção da memória cache, do espaço cache de armazenamento temporário. É justamente para essas informações mais necessárias. Então existe sim um formato de vídeo que não vai para a cache. E só para tirar essa dúvida, esse tipo de formato de vídeo que não vai para a cache é o formato de vídeo ou de áudio, que também pode ser assim colocado, como sendo o formato de stream. Então falou em stream, não vai para cache. Fora ele, o resto é armazenado em cache. Outra tecnologia aí dentro da internet, o conceito de RSS. Os navegadores atuais, todos eles têm suporte a esta tecnologia. Então, quando você vai lá e visualiza o histórico, ao visualizar o histórico, você vai perceber que existem 3 abas. Dentre elas, você tem o histórico, os favoritos, e a outra aba é o RSS. Para que ele ali ilustre quais foram as centrais de notícias que você se cadastrou. Então, quando você vai em determinados sites, você encontra este íconezinho, laranjado, em branco também, para que você clique e ali se cadastre. Cuidado, RSS é diferente de newsletter. Newsletter é para receber via e-mail. RSS é para mostrar neste espaço do navegador que eu acabei de lhe indicar lá junto com o histórico. Então ele vai mostrar as manchetes das notícias, no caso, que foram publicadas, as informações que foram postadas naquele site que você se cadastrou. Então se você se cadastrou lá no Equipe Alpha, vai visualizar as novidades que saem pelo site da Equipe Alpha. É a ideia de que você não tem que ficar indo até todos os sites que você costuma acessar. As informações sobre eles é que vêm até você. Hoje, as pessoas acabam utilizando desse recurso de uma maneira, da ideia, do conceito, de uma maneira diferenciada. Porque hoje você tem aí o próprio Facebook como uma mídia social muito utilizada. Então, a maioria dos sites tem, além do seu próprio portal, tem o Facebook. E quando eles soltam uma novidade, uma postagem nova, eles já compartilham no Facebook para divulgar e avisar você que houve essa novidade.
É o mesmo conceito do RSS, a ideia dele aplicada de uma maneira diferente, por uma ferramenta diferente. Então, ao invés de você ter que ir até o site, veio a notificação lá pelo Facebook de que aquele site colocou alguma coisa nova. Por isso você vai lá e assina aquele site, você vai lá e curte a página, a fanpage, e aí assim você consegue utilizar esse recurso. Então procure e curta também a minha fanpage, não é mesmo? Para que você possa ver as novidades que serão postadas aí a respeito de informática nos concursos. Então esta é a ideia básica da estrutura do RSS. Alguns outros conceitos sobre a internet que são importantes. Às vezes em prova aparece o conceito das eras da internet, ou tempos, unidades da internet. É que a internet ela foi dividida aí, em específico por um autor apenas, inicialmente, e aí, claro, os outros começam a trabalhar sobre isso. A ideia da Web 1.0, 2.0 e 3.0. Em que a Web 1.0 era aquela internet estática, aquela que ainda vinha da época da internet de escada, cujo objetivo dela era simplesmente uma empresa, por exemplo, possuir uma página de informações, dizendo quais eram seus dados de contato, notificando algumas informações, o que ela trabalhava, quais eram suas metas. Então tudo isso daí era colocado na página, em que o usuário, apenas nós no caso, apenas acessávamos a página, olhávamos e acabou. Essa era a ideia da Web 1.0. Na Web 2.0 foi quando começou a surgir aí os recursos de comentários, ou seja, quando as páginas da internet começaram a agregar comentários, permitindo que o usuário acessasse e comentasse sobre aquele assunto na própria página da empresa, da instituição. Aqui também surgem os blogs nesta época, em que você basicamente usa o comentário mesmo. Alguém foi lá, criou uma página, um blog, e posta uma notificação, uma notícia, alguma coisa, e as pessoas que se interessam vão lá, olham e comentam acerca daquele assunto. Ou seja, esta é a agregação de uma interatividade, onde que as pessoas conseguem sugerir, falar a respeito daquele assunto. A Web 3.0 é a que vivemos atualmente. É a web mais interativa ainda. É a web onde que o usuário deixou de ser apenas consumidor. Porque mesmo na Web 2.0, você comentava, mas não era você que produzia a informação. A informação estava em algum site, algo do gênero, e você estava visualizando ela lá. A Web 3.0, o usuário passou de consumidor para produtor de conteúdo. E às vezes isso é medonho, porque sai cada coisa e aqui se enquadram as redes sociais, como o próprio Facebook e a rede social, aí, a mídia social no caso, do Twitter. Quem mais que aparece aqui é o Google Plus. Então o Google Plus também é um modelo que trabalha sobre essa forma de conceituação. Orkut? Não, Orkut não. Orkut não entra dentro desse princípio. Qual que é o princípio da Web 3.0? São ferramentas que, ao serem utilizadas, você publica uma informação. E ao postar essa informação, publicar, ela vai ser difundida para várias pessoas. E não apenas para que a pessoa venha até você. A pessoa recebe a notificação. Essa é a ideia da Web 3.0. A divulgação do conteúdo, a concentração dele não mais colocada em um único ponto, mas sim algo que é dividido entre todas as pessoas. Esta é a ideia da Web 3.0. Então, vamos aí a alguns exercícios para entender esse universo. Analise as seguintes afirmações relativas a conceitos da internet. É impossível configurar um navegador de forma que ele rejeite todos os cookies. Um cookie é uma pequena quantidade de dados, usualmente incluindo um identificador anônimo único, enviada ao computador do usuário por um site da web e armazenada no computador deste usuário. Cada site pode enviar o seu próprio cookie para o computador do usuário, podendo acessar e ler, além dos cookies que ele já tem enviado, aqueles enviados por outros sites. Alguns sites armazenam em um cookie a senha e o nome do usuário, bem como outras informações pessoais de identificação. Portanto, se excluir um cookie, talvez você precise inserir novamente essas informações na próxima vez que visitar o site. Indique a opção que contenha todas as assertivas corretas. Ele trouxe aí 4 itens, modelinho de questão bacana, porque você pode ir eliminando as alternativas conforme você vai marcando os itens. Começando aí pela primeira indicação. Ele diz que é impossível apagar os cookies do seu navegador. Como assim impossível apagar? Claro que você pode. Tanto que existe a ferramenta que já, por padrão, quando é fechada a janela, limpa essa informação. Então aqui o erro está na impossibilidade. Logo, se essa daqui é falsa, você já pode eliminar todas as alternativas que citam o item 1. E assim vai melhorando a probabilidade de acertar a questão. Vamos ver o item 2.
Ele diz que os cookies são pequenas informações, pequenos dados que são armazenados no computador do usuário. Cada site armazena essas pequenas informações. Então, beleza, é isso aí, não diz nada fora do que é relacionado aos cookies. No terceiro item, ele diz que um site pode armazenar e acessar as informações dentro dos sites aí que foram armazenados por outros cookies. Então ele pega e troca a informação, dizendo que, olha, um site vai lá, armazena um cookie no seu computador e que outro pode vir e acessa essa informação. Não, isso está errado. Cada um no seu quadrado. Um site só vai conseguir visualizar aquilo que foi colocado lá por ele. Apesar de controvérsias. Houve aí até um tempo em que teve alguns probleminhas porque o Facebook deixava os cookies abertos, permitindo que outros sites viessem visualizar. Mas perceba que é uma questão que vai depender daquele site que você está acessando, se ele vai deixar essa informação aberta a público. Em via de regra, isto não deve ser feito, inclusive pelo site. Logo, essa daqui também é uma afirmativa falsa. E no último ele fala, olha, nos cookies são armazenadas informações de dados de identificação do usuário. E uma vez que você apague estes dados, talvez você tenha que reinseri-los novamente, porque o navegador, no caso o site, vai precisar deles para confirmar a sua identificação, a sua identidade. Beleza, correto isso daí. Então você vê aí que o item 2 e 4 são as alternativas, os itens corretos. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Vamos à próxima questão. No Internet Explorer 7, o usuário pode definir os sítios específicos da internet dos quais aceitará cookies, podendo assim fazer um controle seletivo dos cookies armazenados no computador. Sim, você, quando está acessando páginas da internet, por padrão vai estar aceitando os cookies de todos os sites. Mas aqueles sites mais assim estranhos e tudo mais, que você pode então ir limitando, dizendo, não quero visualizar o conteúdo deste determinado site, eu não quero que ele armazene cookies no meu navegador. Então tudo isso são opções que você pode estar limitando. Inclusive, limitar acesso a determinados sites por conta do conteúdo que eles oferecem. Você consegue fazer esses determinados filtros tranquilamente. Correta a questão? Próxima questão. Cookies são pequenas informações armazenadas no computador e são muito utilizadas para rastrear e manter as preferências de um usuário. Essas preferências podem ser compartilhadas, afetando assim a privacidade de um usuário. Existem maneiras de se desabilitar o armazenamento deste arquivo, como não utilizar o sistema com senha de administrador, criar regras no roteador para que estes arquivos sejam bloqueados, utilizar uma opção do navegador para bloquear o seu recebimento, utilizar conexões seguras pela utilização de HTTPS, ou efetuar checagem de vírus periodicamente. Primeiro, quando você trabalha com a estrutura de cookies, é uma informação que você vai armazenar ali, por exemplo, senhas. E senha, naturalmente, você vai estar acessando em uma conexão segura. Então, você vai estar utilizando o HTTPS. Então, utilizá-lo não vai fazer com que não seja armazenado a informação dos cookies. Então, contradiz aí o próprio conceito da segurança usada no momento que você está acessando alguma página. Então, ele traz aí a ideia fundamental de que você tem uma informação que vai ser armazenada no seu computador. E quem que trabalha com esse tipo de informação? O navegador. Logo, é nele que você vai dizer qual site ou não que você quer que seja armazenada essa informação. Então você consegue limitar pelo navegador, não pelo próprio roteador ou coisa do gênero. Não é a rede que vai fazer essas limitações, é o programa no qual vai ser armazenado essas informações. Então a alternativa correta aí no processo é a alternativa C. Sem dúvidas, tranquilo para você essa questão. Procure questões relativas, entenda melhor o conceito dos cookies e comece a observar se o site que você está acessando não aparece aí como uma má referência em base dos usos dos cookies. É um caso aí citado, o Facebook compartilhava suas informações aí há um tempo atrás. Depois diz ele que bloqueou e tudo mais. Mas é sempre cuidar e observar o que você anda fazendo. Até mais!